Bom dia, oitavo ano. Correção da página 110 que eu tinha passado para vocês. Agora a correção. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM é uma mediana, bissetriz, interna ou altura. Então, na letra A, né, sai do vértice, aqui, ó, e vai até o lado oposto, prolongamento do lado oposto, tá? Então aqui nós temos uma altura, por quê? Porque aqui também forma um ângulo reto com o nosso lado oposto ali, ó. Aqui é um ângulo reto, tá? Então esse primeiro, letra A, altura. Na letra B, nós temos que ele corta aqui, ó, divide, sai do vértice até o lado oposto e divide esse lado aqui em duas partes e também divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Então aqui, ó, duas partes iguais, duas partes iguais. Então nós temos aí uma mediana que divide o lado, né, na metade. E temos uma bissetriz interna que divide o ângulo em duas partes iguais. Na letra C, nós temos que ele sai de um vértice e vai até o lado oposto, dividindo esse lado em duas partes iguais. Então nós temos uma mediana, tá? O número 2, em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Então ele quer que calcule o perímetro. Então, para calcular o perímetro, nós temos que saber a medida dos lados, tá? Então, e ele fala que esse segmento aqui, AP, tá? Dos triângulos aqui, ó, AP, tá? AP aqui, ele é a mediana. Então, se é mediana, ele divide esse lado aqui em dois lados iguais. Tá? Então a medida é a mesma. Então nós temos 8 aqui, esse pedacinho aqui também vai valer 8. Tá? Então somando tudo, nós temos 44. Tá? 44 centímetros. Nesse aqui, na letra B, aqui vale 6. Esse outro pedaço aqui também vale 6, porque isso aqui é uma mediana. Divide o lado em duas partes iguais. Tá? Então aqui nós temos 6 desse lado e 6 desse lado. Tá? Somando tudo, 25 metros. Na letra C, aqui é 7,5, esse lado também vai ser 7,5. Tá? Então nós temos aqui 7,5, 12 e 9. Somando tudo, 36. Tá? Então, aqui ele quer o perímetro é a soma dos lados. Tá? Então agora, nós vamos para o número 3. No triângulo, o lado BM e CN são bissetrizes internas de ABC e BCA. Tá? Aqui, ó, ABC e BCA. Tá? Então aqui é a mediana. Mentira, a bissetriz, tá? Do ângulo B e do ângulo C. Respectivamente, sabendo que ABC é igual a 80 e BAC é igual a 40, determine as medidas dos ângulos X e Y. Tá? Então ele quer saber esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Se ele fala que isso aqui é bissetriz, então ele dividiu esses ângulos, né, na metade. Então nós temos que o ABC, esse ângulo aqui, ele vale 80, ele todo, e o ângulo BAC, esse ângulo aqui de cima, vale 40. Então, ele quer saber o valor de X e o valor de Y. Então, eu tenho 40 aqui em cima. Deixa eu botar um negócio aqui.
Então nós vamos ter 40 aqui em cima, tá? Aqui embaixo nós vamos ter 80. Então eu tenho 40 e 80. Isso é ele todo, tá, gente? Então vamos lá. Eu tenho 40, 80. Para eu descobrir quanto que vale esse ângulo C aqui, como é que eu faço, né? Aqui, né, os ângulos internos de um triângulo, esse triângulo todo aqui. Então eu tenho 80, 40 e esse valor aqui que eu não sei qual é. A soma dos três tem que dar quanto? 180. Eu tenho aqui 80 mais 40 dá 120. Para 180 falta 60. Tá? Então agora eu tenho o quê? 60, 40 e 80. Então 100, 180, a soma dos ângulos internos. O que ele quer saber? Determine as medidas de x e y. Então ele quer esse pedaço aqui e esse ângulo aqui. Então agora vocês vão separar os triângulos, tá? Eu vou pegar primeiro, calcular o x. Então eu pego B, A, M. Tá aqui, ó, B de bola aqui embaixo, o A aqui em cima e o M aqui. Eu formo esse triângulo, tá? Se ele fala que isso aqui é bissetriz, BM é bissetriz, tá aqui, ó, BM é bissetriz. Tá? Então a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos o quê? Congruentes. Se eu tenho 80, eu vou ter 40 aqui embaixo e 40 aqui em cima. Tá? Então aqui tem 40. Aqui embaixo tem 40 também. Então fica 40 mais 40, 80. Para 180, tá? Então aqui, ó, o nosso ângulo X vale 100. 100 mais 40, 140, mais 40, 180. Então 180 aqui, X é igual a 100. No de baixo, o que nós temos? 40 daqui. Aqui também, ó, CN também é bissetriz. Então vou dividir isso aqui. Então eu tenho 30 aqui em cima e 30 aqui embaixo. Então eu tenho 40 mais 30 dá 70. Vou botar do lado de cá. 70. Para 180 faltam, tá? É 180 menos 180 menos 70, que dá 110. Tá? Então aqui a gente acha o valor de x e o valor de y, calculando o quê? Os ângulos internos do triângulo, tá? E o número 5, o ângulo ABC no triângulo ao lado mede 70 graus. O segmento BM é a mediana e a altura relativa ao lado AC. Determine as medidas dos ângulos BAC e ACB desse triângulo. Tá? Então ele quer a medida dos ângulos BAC e ACB. Então ele quer esses ângulos aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Mediana, ele fala que BM é mediana. Isso aqui é metade para cada lado, tá? Se isso aqui é bissetriz, não, mediana e altura. Então aqui é altura. Se é altura, eu tenho
um ângulo reto aqui, ó, que vale 90 graus, tá? E ele diz que o ângulo ABC vale 70. Esse ângulo aqui, ó, vale 70. Ele quer o quê? Os ângulos A e o ângulo C. Então, vamos lá. Se aqui vale 70, eu tenho aqui a mediana, ponto médio dividiu. Esse ângulo aqui também vai ser igual a esse aqui. Aqui, na verdade, nós temos também uma bissetriz, tá? Mas vamos lá. Então, 70 aqui, ó, por 2, vai dar 35 aqui para cima e 35 aqui para baixo. Esse ângulo aqui vale 90. Então, eu tenho 90 mais 35 mais esse ângulo aqui igual a 180. Então, vamos lá. 90 mais 35 vai dar 125. 125, nossa, tá horrível. 125 é a soma desses dois. Para aqui chegar a 180, nós precisamos de 55. Tá? É 180 menos 180 menos 125 igual a 55. Então, o ângulo A vale 55. Sendo que esse aqui e esse daqui são iguais, porque esse lado aqui fica sendo igual a esse aqui, tá? Então, AB igual a BC, nós temos aqui semelhança de triângulos, tá? Aqui, ó, lado, ângulo e lado, tá? L, A, L, lado, ângulo e lado. Aí pro lado de cá, lado, o ângulo aqui, que é o mesmo, 90, e o lado de cá. Esse lado aqui, desculpa, aqui embaixo. Esse lado igual a esse ângulo igual a esse, e o lado comum aqui a eles aqui. Então, são triângulos congruentes, tá? Então, o C também vale 55. Vamos lá, agora depois da correção, vamos ver a continuação da matéria, página 125, quadriláteros. Em anos anteriores, vimos que quadriláteros são polígonos que têm 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Veja a seguir o quadrilátero ABCD e alguns de seus elementos. Tá? Então, quadriláteros são 4 de tudo, tá? 4 ângulos, 4 lados, ângulos internos, ângulos externos, vértices, tá? Então, nós temos aqui 4 lados, aqui ele vai especificando 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, tá? Aqui fora, tá? E 2 diagonais, diagonal, diagonal. Todo quadrilátero pode ser decomposto em 2 triângulos por uma diagonal. Com a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, então a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual à soma das medidas dos ângulos internos de 2 triângulos, ou seja, 360. Tá? Então, se você dividir aqui o quadrilátero, você vai ter 2 triângulos, 180, 180, 360. Observe que podemos mostrar na prática, por meio de recortes, que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Tá? Se quiserem fazer isso aí em casa, tá aqui, ó, desenha, pinta, depois junta as pontas, que vai formar os 360 graus. Em relação a certas características de seus lados, alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramo,
e trapézio. Tá? Então aqui, ó, paralelogramo e trapézio. Paralelogramo, quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Esse aqui é paralelo a esse e esse aqui é paralelo a esse. Tá? Aqui, ó, dois tracinhos aqui significa que isso aqui é paralelo, tá? Trapézio, quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Esse aqui com esse aqui em cima são paralelos. Os outros dois não são paralelos. Existem quadriláteros que não são paralelogramos e nem trapézio, tá? Então vai ter outros quadriláteros que não é paralelogramo e nem é trapézio, tá? Então aqui tem alguns desenhos, tá? Não tem lados paralelos, tá? Então não é paralelogramo e nem trapézio. Então aqui alguma dúvida? Então novamente leiam bastante. Paralelogramo, o que que é? Tá? É um quadrilátero que tem o quê? Dois pares de lados paralelos. Tá? Paralelo e paralelo. Trapézio só tem um par de lados paralelos. Tá? Então aqui tem dois pares e aqui tem um par só. Tá? Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. Então assim a gente começa a matéria do quadrilátero. Paralelogramo. Tá? Vimos que um quadrilátero tem dois pares de lados paralelos, é um paralelogramo. Agora estudaremos algumas propriedades dos paralelogramos, tá? Então, decorar isso aqui. Primeira propriedade, em um paralelogramo, o lado oposto, os lados opostos são congruentes. Tá? Então, lados opostos, esse oposto a esse são iguais, esse oposto a esse são iguais. No paralelogramo ABCD, traçamos a diagonal AC. Obtemos os triângulos ABC e ACD. Agora, perceba que E e H, aqui, ó, E e H são alternos internos. Tá? Ângulos alternos, porque alternos, um de cada lado, estão alternando os lados. Alternos internos. Por que interno? Porque estão dentro dessas duas linhas aqui, desses dois segmentos aqui. Tá? Então, aqui dentro, esse espaço todo aqui é interno. Aqui, do lado de fora aqui, ó, é externo. AC é o lado comum dos triângulos. Então, esse aqui é um lado comum desses dois triângulos. F congruente a G, lembra dos três tracinhos de congruência? Pois são alternos internos também. Tá? Então, aqui, ó, EHFG, alternos internos. Então, pelos casos de congruências, ALA, temos que o triângulo ABC e ACD, portanto, AB é congruente a CD e AD é congruente a BC. Ou seja, os lados opostos do paralelogramo são congruentes. Segunda propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, ângulos opostos, um oposto ao outro. Tá? Aqui, ó, tá oposto a ele, tá do outro lado. Então, o A e o C são opostos, são congruentes. O B e o D são opostos, são congruentes. Então, duas propriedades. A primeira, em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. E a segunda, os ângulos opostos são congruentes. Tá? Duas propriedades. Terceira propriedade. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos ponto médio. Tá? Lembrando, ponto médio é o que está no meio. Então, elas duas aqui, ó, vão se cruzar aqui, ó, ponto médio. Divide esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse. Tá?
é o ponto médio do segmento das diagonais. Tá? No prolongamento ABCD, traça as diagonais AC e BD, obtemos 4 triângulos. Agora, analisando os triângulos AMB, A, M e B, esse triângulo aqui de baixo. Tá? E CMD, esse triângulo aqui de cima. Tá? Perceba que é congruente a G, esse ângulo é igual a esse, pois são alternos internos. AB paralelo a CD. AB congruente a CD, pois são os lados opostos do paralelogramo. Esse lado oposto a esse lado. E FH são congruentes, pois são alternos internos. Então aqui, ó, FH são alternos externos, tá? Então esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então se vocês pegarem essa ponta aqui e girar para cá, vai bater aqui em cima do B, o C vai bater aqui em cima do A e o M é comum aos dois, tá? Então esses triângulos aqui, eles são congruentes. Então, pelo caso ALA, temos que o triângulo AMB e CMD, portanto, AM e MC, o ponto médio das diagonais. MC e BM e MD, ou seja, o ponto médio M, onde as diagonais do paralelogramo se cruzam, é o ponto médio das diagonais. Tá? Esse ponto aqui é ponto médio. Divide esses lados aqui em lados iguais. Tá? Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Pela propriedade ALA, tá? Esse triângulo é igual a esse. Ângulo, lado e ângulo. Usando essas propriedades e sabendo que no paralelogramo EFGH ilustrado abaixo, EF mede 5, MG 3,2 e que o perímetro do triângulo EFM é igual a 10,84, podemos determinar a medida das diagonais EG e FH. Inicialmente, vamos calcular EG. Como GM e EM é igual a 3,2, temos que EG, aqui, ó, EG é isso tudo aqui, ó. Como GM e EM é igual a 3,2, EG, que é esse lado todo aqui, tá? É só somar 3,2 mais 3,2, dá 6,4. Note ainda que EF mais FM mais FM mais EM é igual a 10,84. 5 mais FM mais 3,2 é igual a 10,84. FM é igual a 2,64. Assim, FH, que é essa diagonal aqui, é igual a FM mais MH. Igual a FM mais MH, que é igual a FM. Então, a gente tem 2 vezes FM, que é igual a 2 vezes 2,64, que é igual a 5,28. Portanto, EG é igual a 6,4 e FH é igual a 5,28. De acordo com a medida dos lados e dos ângulos internos, alguns paralelogramos podem ser classificados em retângulo, losango ou quadrado. Além das propriedades gerais dos paralelogramos já apresentadas, outras serão destacadas. Então vamos lá. Então nós temos aquelas 3 propriedades, certo? Agora vamos ver outras relacionadas com o retângulo, o quadrado e o losango. O retângulo primeiro.
O retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, tá? Então, os 4 ângulos valem 90 graus. Propriedade: as diagonais do retângulo são congruentes. Então, essas diagonais, elas são iguais. Depois, o losango. O losango é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. Tá? Então, o losango ele possui os 4 lados com medidas iguais. Propriedade do losango: as diagonais do losango são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Então, vamos lá. Perpendicular, primeiro pedacinho, significa o quê? Que ela forma ângulo reto. Tá aqui na figura. Então, quando eu traço as diagonais, eu tenho 4 ângulos retos aqui. E ele diz que é o quê? Bissetriz dos ângulos internos. Então, se eu partir desse vértice, cheguei desse outro lado aqui, ó, bissetriz, dividir esse ângulo ao meio. Então, aqui, ó, os ângulos aqui, ó, estão divididos em partes iguais. Esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse e esse é igual a esse aqui. No losango ABCD, ao traçarmos as diagonais AC e BD, obtemos os triângulos AMD, CMD, AMB e CMB. Tá? Então, são 4 triângulos: AMB, BMC, CMD e AMD. Note que AM é congruente a CM, pois em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios. DM congruente a BM, pois em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Então, as diagonais aqui elas se cruzam nos pontos médios. Então, esse pedaço é igual a esse, e esse pedaço é igual a esse. Depois ele diz que é AB congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a DA. Tá? Esses lados aqui, eles são congruentes, são iguais. Pois o losango tem os 4 lados com medidas iguais. Então, pelo caso de congruência, LLL, temos que os triângulos, esses 4 triângulos aqui, eles são congruentes. Consequentemente, escrevemos que o triângulo ABM é congruente a CBM, ADM é congruente a CDM, DCM é congruente a BCM e o BAM é congruente ao DAM. Desse modo, a diagonal BD é a bissetriz dos ângulos ADC e CBA. E a diagonal AC é a bissetriz dos ângulos BAD e BCD. Além disso, como BMA, BMC, CMD e AMD são congruentes, temos que BMA é igual a BMC, que é igual a CMD, que é igual a AMD, que é igual a 360 dividido por 4, 90 graus. Tá? Então, assim, as diagonais ACD, AC, melhor dizendo, e BD são, respectivamente, são perpendiculares, tá? Que formam um ângulo de 90 graus. Então, esses aqui, ó, AC e BD, são perpendiculares, formam 90 graus, 4 ângulos retos. Tá? As diagonais do losango são perpendiculares entre si e correspondem à bissetriz dos ângulos internos. Agora nós vamos ver o quadrado. Depois eu volto fazendo outra leitura, né, sobre isso aí. O quadrado. Nós temos aqui que o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos e os 4 lados com medidas iguais. Ele é um caso particular do retângulo e do losango.
Então ele pega as duas partes das duas primeiras figuras, tá? Então, no losango, nós temos os 4 lados iguais. No paralelogramo, no retângulo, aliás, nós temos os 4 ângulos retos. No quadrado, nós temos os lados iguais e os 4 ângulos retos, tá? Propriedade. As diagonais do quadrado são congruentes, são iguais, perpendiculares entre si, formam ângulos retos e correspondem a bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, divide os ângulos de 90 graus que tínhamos aqui, tá, em 2 ângulos de 45. Então, aqui ó, 45, 45, 45, 90 graus aqui porque ela é perpendicular à bissetriz. Nesse caso, como o quadrado é um caso particular do retângulo e do losango, ele apresenta as propriedades de ambos, tá? Então, ele tem as mesmas propriedades do retângulo e do losango, tá? Então aí nós temos a parte do quadrilátero, tá? Então nós já vimos paralelogramo, nós já vimos trapézio, nós já vimos retângulo, vimos o losango e vimos o quadrado. Vimos que cada um tem uma propriedade, tá? O quadrado, ele é um caso especial que pega a propriedade do retângulo e do losango, tá? Então agora vamos continuar a nossa matéria. Trapézio, né? Estamos vendo os quadriláteros. Todas as figuras agora elas possuem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Trapézio. Vimos anteriormente que trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Os lados paralelos são chamados bases do trapézio, tá? Então, os lados que são paralelos é chamado de base do trapézio, tá? Um trapézio pode ser classificado em isósceles, retângulo e escaleno, iguais os triângulos, triângulos isósceles, triângulo retângulo, triângulo escaleno, tá? Então, nós temos aí também os trapézios, trapézio isósceles, retângulo e escaleno. No trapézio isósceles, tá, são os lados não paralelos, têm medidas iguais. Então, esses lados aqui, ó, que não são paralelos, esse aqui é paralelo a esse. Tá? Eles são paralelos aqui, ó, DC e AB. Os que não são paralelos, AD e CB. Então, eles são congruentes, tá? São iguais. Esses dois lados aqui no isósceles. No trapézio escaleno, os lados não paralelos não têm, os lados não paralelos têm medidas diferentes. Então, esse aqui é diferente desse. Então, vai ter o quê? 4 lados, né, diferentes. Aqui eu tenho 2 lados iguais. Aqui eu tenho os 4 lados diferentes, que é o escaleno. E no trapézio retângulo, tá? Retângulo, reto, retângulo. Um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Então aqui, ó, perpendicular, forma ângulo reto. Então nós temos isósceles, 2 lados não paralelos iguais. Escaleno, os lados não paralelos diferentes. Com isso vai ter os 4 lados diferentes. Então, retângulo que tem 2 ângulos retos. Atenção, símbolo. Presta atenção, esse símbolo aqui indica perpendicularidade. Tá? Então, toda vez que tiver uma coisinha assim reta, tá? É reto, tá, gente? Aqui não vai sair reto, não. Tá? Então, aqui tiver esse símbolozinho aqui, perpendicularidade. Propriedade. Tá aqui, ó.
Veremos agora duas propriedades do trapézio isósceles e a verificação de uma delas. Primeira propriedade. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes, 2 a 2. Tá? O que é isso? 2 a 2. Então, esse com esse são congruentes. Esse com esse aqui de cima são congruentes. 2 a 2. Base, base. Tá? Segunda propriedade. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, trapézio isósceles, o que é o isósceles? Que tem aqui, ó, os lados iguais. Tá? Eles são congruentes. As diagonais aqui, ó, tem o mesmo tamanho. Note que pelo caso de congruência L a L, os triângulos ABD e ABC são congruentes, já que AD é congruente a ABC, o A é congruente a B, pois os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. Primeira propriedade. AB, segmento AB, é o lado comum dos triângulos ABD e ABC. Assim podemos concluir que AC e BD, ou seja, as diagonais de um trapézio isósceles, são congruentes. Tá? Então, tá aqui embaixo aqui, ó, tudo que eu li, explicando aqui, mostrando o ângulo A, esse ângulo aqui, B, esse ângulo aqui, os ângulos da base, tá? Então tá tudo aí.